Nessa aula daqui você vai aprender tudo o que você precisa sobre a criação de níveis no Revit. Mesmo que você nunca tenha criado níveis antes, nessa aula você já vai sair expert na criação de níveis no software BIM mais usado no mundo, que é o Revit. Então vamos comigo. Aqui com o meu Revit aberto, eu estou utilizando a versão do Revit 2026. Você vai simplesmente clicar aqui em abrir, ou se você estiver usando um modelo seu, um projeto seu, você já vai estar com o seu arquivo aberto, mas eu vou criar do zero para que não haja nenhum tipo de só conseguiu porque está com um template já pré-configurado. Não, a gente vai começar do zero. Então vou vir aqui em novo, modelo de construção mesmo, e vou clicar em OK. Então vai abrir aqui o meu Revit. E quando abrir, a gente já vai fazer a configuração desse nosso nível, ok? Então aqui está a tela do meu Revit, eu utilizo dessa maneira aqui, com o menu de propriedade de um lado, o navegador de projetos do outro, para mim fica melhor. Então, com isso feito, a primeira coisa que eu sempre faço antes de a gente começar a criar alguma coisa é configurar a unidade de projeto. Então, rapidamente aqui eu vou configurar essa unidade de projeto, eu vou colocar para centímetros, tá bom? Vou colocar aqui com 2 casas decimais, ok, e ok também, pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer para configurar os nossos níveis, para criar níveis no Revit? Eu vou vir aqui em elevações e vou abrir qualquer uma dessas elevações, seja leste, norte, oeste ou sul, qualquer uma. Você também pode abrir um corte, se você tiver um corte no seu projeto, você abre o corte. Então, vou abrir uma dessas elevações e aqui nesse meu arquivo, como ele está zerado, é o template básico do Revit, ele vem dessa maneira. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa é deletar alguns desses níveis. Então, como é que faz para a gente deletar níveis no Revit? Primeiro de tudo, eu seleciono o nível que eu quero. Eu posso selecionar de duas maneiras. Ou eu dou um clique sobre ele e deleto. Mas se eu quero mais de um nível, eu posso clicar e segurar e arrastar aqui, ó, com essa minha linha tracejada. Se eu arrastar aqui com essa minha linha contínua, que é para o lado direito, ela não vai selecionar, tá bom? É para o lado esquerdo. Então eu faço isso daqui, vou selecionar esses níveis e vou deletar. Então, delete, ok. Então tá nível 1 e nível 2 aqui. Primeiro de tudo, como é que faz para a gente criar níveis novos? Então vamos lá. Você tem duas opções. Ou você ativa o comando nível através do ícone, que você vai vir aqui em arquitetura, e lá no final tem esse comando aqui, ó, nível. É só você clicar e o comando nível vai estar ativo. Eu vou teclar ESC para fechar o comando nível e vou ativar de outra maneira, que é digitando as teclas de atalho, que é muito mais rápido. É só você digitar L 2 vezes. Então, LL, pronto, ativou aqui o comando nível. E aí, para criar esse nível é muito simples. Eu dou um clique em um ponto, não é clicar e segurar não, é só clicar. Dou um clique, coloco o meu mouse para a direção que eu quero, para um lado ou para o outro, e dou um outro clique. Pronto, criei esse meu nível. Teclo ESC, olha só, teclei ESC 2 vezes, fechou o comando, meu nível está criado. Eu vou apagar esse meu nível aqui porque eu faço de uma outra maneira. Eu vou ativar o comando nível novamente. E como é que eu faço? Quando já existe algum nível criado, isso daqui já vai além do conteúdo da aula. Não é só ensinar a criar níveis, é trazer boas práticas para você ser mais produtivo, ser mais produtiva, tá bom? Então, o que que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, ativar um comando, e quando tem níveis já criados, eu coloco o meu mouse aqui alinhado com o final de algum desses níveis, olha só, ele já aparece essa linha azul tracejada. Por quê? Porque ele vai ficar alinhado com os outros níveis, para deixar algo mais organizado. Então, dou um clique, sem me preocupar com a altura desse nível, ok? Então, dou um clique aqui, jogo para o lado, e quando ele alinhar novamente, eu dou um outro clique. Pronto, eu já criei meu nível, ele já todo alinhado, ok? Então tá aqui o nível criado de forma organizada. E agora, passando para o segundo passo, é como a gente pode editar as configurações desse nível. Primeiro de tudo, como eu edito o nome desse nível?
Eu seleciono esse nível, bem simples, e dou um clique aqui em cima do nome dele. E eu posso renomear. Eu posso colocar como, por exemplo, coberta. E dar um Enter. Pronto. Coberta, Enter, renomeei. Eu posso alterar isso daqui quantas vezes eu quiser. E para alterar a altura desse meu nível. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho esse primeiro nível como nível térreo. Olha só, então eu vou renomear para o térreo. Ele vai perguntar se eu quero renomear as vistas correspondentes. Como assim? O que é isso daqui? Esse meu nível, ele tem algumas plantas de piso. Eu vou cancelar aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. E vou abrir aqui, ó, plantas de piso. Tem nível 1, nível 2 e terreno. E aí, o que que acontece? Quando eu mudo aqui para térreo, ele vai perguntar se eu quero mudar o nome dessas vistas aqui. Eu vou marcar que sim. Então, olha só, onde tinha para nível 1, agora tem o nome térreo. Aqui eu vou colocar superior. Vou marcar sim também. E agora aqui já tem coberta. E para eu alterar a altura aqui do meu nível, qual é a altura exata que ele está, eu simplesmente seleciono e faço igual ao que a gente fez com o nome. Eu clico aqui na minha cota, no valor. Ele está a 400 centímetros, ou seja, está a 4 metros. Eu quero dizer que o superior está a 3 metros. Então, vou colocar 300 aqui. Estou colocando 300 porque está em centímetros. Se tivesse em metros, eu colocaria 3, ok? Então, coloquei aqui. Essa é uma forma de você alterar o nível aí, a elevação desse seu nível. Só que existe uma outra maneira também. Você simplesmente pode selecionar esse seu nível. Você seleciona esse seu nível aqui, dá um clique nele. E além de você alterar por aqui, pode ver que ele está 6,70. Por quê? Porque ele vai pegar a partir do nível 0. Então, a partir do nível 0, ele está 6,70. Só que a gente pode também pegar, alterando a cota, através da referência do nível mais próximo dele. Qual é o nível mais próximo? É o nível superior. Então, se o nível superior está a 3 metros do pavimento térreo e eu quero que o nível de coberta esteja a 3 metros do pavimento superior, ao invés de eu ficar fazendo conta e somando aqui, eu simplesmente posso selecionar e essa cota temporária aqui, ó, eu posso colocar como 300 centímetros. Então, ele vai ficar aqui, ó, isso quer dizer que a distância desse nível para esse nível aqui é de apenas 3 metros, 300 centímetros. Então, eu ajusto por aqui. E pode ver que essa outra cota ela já se ajusta automaticamente. E isso é muito bom, porque quando a gente for criar algo como esse projeto, é bem simples você alterar por aqui. É muito simples. Só que se for um projeto com 8, 9, 10, 12, 15 pavimentos, você não vai precisar ficar fazendo conta, somando a altura de todos os níveis para poder alterar por aqui. Você simplesmente altera por aqui em referência ao nível mais próximo dele, tá bom? Então, é dessa maneira que você pode editar as configurações do seu nível. E para terminar essa aula, vem aqui uma dica bônus, que é o seguinte, perceba que a gente criou o nível, olha só, olha, quando a gente criou o nível, a gente fez, olha, dessa maneira, e os que já existiam tava azul, ficou azul na verdade, e esse daqui ficou preto. Por que esse tá preto e os outros dois estão azuis? Por quê? Porque simplesmente, perceba aqui na minha planta de piso, olha só, a gente tem a vista do térreo, tem a do terreno, que é uma planta padrão do Revit, e tem a planta superior. Mas aqui não tem a planta de piso do nível de coberta. Não tem. E não tem nem planta de forro, nem estrutural, nem nada. Então, quando o nível não tem nenhuma planta, nenhuma vista criada baseada nele, nesse nível, ele vai ficar preto. Então, se ele está preto, é porque não tem nenhuma planta de piso, nenhuma planta de forro, nenhuma planta estrutural criada associada a esse nível. Então, ele vai ficar preto. E o que que a gente faz para criar para fazer com que tenha uma planta de piso de coberta, e quando a gente for criar um nível,
como é que a gente faz para quando a gente criar, ele já criar automaticamente essa planta? Então vamos lá. Se eu já criei o meu nível, eu posso vir aqui, olha só, em vista, e eu posso vir aqui em vistas de planta. Você vai vir na aba vista e depois vistas de planta. Aí você escolhe a planta que você quer, eu quero planta de piso, e ele vai aparecer somente os níveis que não tem nenhuma planta criada, nenhuma planta de piso criada. Então aqui é a coberta. Então eu dou um OK. Ele já criou e ele já abre essa planta de piso de coberta. Olha só, tá aqui e eu vou fechar. Vou voltar aqui para essa minha vista norte. E olha só, agora ele ficou azul. Por quê? Porque tem uma planta de piso criada com o nome dele. Criada associada a esse nível, tá bom? E como é que eu faço para criar um nível já com isso associado? Já com uma planta de piso criada. Vou digitar LL e antes de eu criar, eu simplesmente ativo essa caixinha aqui, ó. Criar vista de planta. Então, marco criar vista de planta. Aqui eu posso selecionar os tipos de vista de planta que eu quero que crie. Se eu deixar os 3 marcados, ele vai criar uma planta estrutural, uma planta de piso e uma planta de forro. Se eu quiser só uma planta de piso, eu clico aqui, desmarcando as outras duas e deixo só planta de piso. E aí dou um OK. Agora sim, eu vou criar o meu nível. Então, crio aqui e dou um outro clique aqui. Pode ver, quando eu teclar ESC 2 vezes, ele já vai estar azul. E aqui está, ó, nível 9, que é o nome desse nível daqui. E se eu quiser, eu posso renomear. Caixa d'água, por exemplo. Reservatório, né? Seria mais técnico. Mas, enfim, olha só. Caixa d'água está aqui, criado. E foi, tá feito. Então, é exatamente tudo isso que você precisa saber sobre a criação de níveis no Revit. E caso você queira ter aulas completas conosco, nós na verdade vamos ter um curso onde você vai sair do zero até a criação do seu primeiro projeto. Esse curso ele vai custar apenas R$19,90. R$19,90. Não é por mês, não é por semestre, não é trimestre, é um pagamento único. Você paga apenas R$19,90 e você vai ter acesso a todas as aulas para você criar o seu primeiro projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário. E também você vai ter acesso a 1 ano de licença do Revit, para você não precisar piratear. Você vai ter acesso à licença do Revit por 1 ano, uma licença baixada diretamente do site da Autodesk, tá bom? E também você vai ter acesso a um grupo VIP para ter acesso a mais conteúdos adicionais. Então, se você estiver vendo esse vídeo assim que ele foi lançado, é provável que esse curso ainda não esteja disponível e você não vai encontrar aqui no link da bio. Nenhum link da bio você não vai encontrar desse curso de R$19,90. Mas, com o tempo, a gente vai terminar esse curso de R$19,90 e vai estar disponível aqui. Então, como saber se está disponível ou não? Olha aqui na bio, vai na bio, vê se está escrito aqui logo na primeira parte. Se tiver o link lá, é porque já está disponível. Você pode fazer sua matrícula por apenas R$19,90. Caso não esteja, é porque ainda não está disponível. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e fazer todas as outras coisas que você já sabe. Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.